Reunião ordinária da Câmara Municipal de Tacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presentes e espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, telespectadores que nos assistem. Vereador Alberto. Presente. Buguinha. Presente. Dimas. Elci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Presente. Weto Fernandes. Presente. Weto Augusto. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. Ouviremos, a partir desse momento, a leitura da ata. Ata reunião ordinária 14/2026, do dia 29 do mês de junho de 2026, realizou a 14ª reunião ordinária da Câmara. Declarou aberta o seu presidente, invocando o nome de Deus, seguida a oração do Pai Nosso. Seguida, autorizou o secretário a realizar a chamada dos presentes, constatando: vereador Alberto, Buguinha, Dimas, Elci, João Paulo, Zé de Horácio, Juvenal, Rebeca, Weto Fernandes e Weto Augusto. Vereadores ausentes. Vereadora ausente, Luísa. Os mesmos ficou a sua ausência, tendo a falta abonada. Verificando quórum regimental, o presidente declarou oficialmente aberta a reunião. O secretário iniciou a leitura da reunião ordinária número 13, do dia 22/6, ata aprovada na unanimidade. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Para votação, indicação 96, onde indicou que sejam adotadas providências necessárias para garantir fornecimento regular de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos serviços municipais que exercem atividades com exposição a resíduos materiais contaminados e demais agentes que possam apresentar risco à integridade física e à saúde. Indicação 97, onde indicou que sejam retiradas das cotas disponibilizadas aos médicos os exames de rotina obrigatórios para as gestantes. Indicação 98, indica o Poder Executivo retirada a limitação de cotas para exames laboratoriais solicitados pelos médicos da rede municipal. Indicação de autoria do vereador João Paulo. Indicação 99, indicou a limpeza e serviço de capina em todas as ruas da comunidade Fabião 2. Indicação da autoria do vereador Rebeca. Indicação número 100, necessidade de instalação de quebra-molas na rua Dona Jovem Delino, esquina Avenida Frutal. Indicação 101, quebra-mola na Avenida Frutal, próximo ao cemitério Parque da Harmonia. Indicações e autoria do vereador Alberto Lopes. Indicação 102, indica o Poder Executivo necessidade de elaboração e execução de projeto para extensão de rede de iluminação pública na comunidade Fabião 2. Nas seguintes vias: Rogério Lima, Augusto Anjo, Joaquim Anjo, Vitor Brito e Andresa. Indicação de autoria do vereador Elci. Indicação 103, providência necessária para regularizar e disponibilizar o sistema de datas para agendamento de consultas com pediatra e ginecologia e exame de ultrassom. Indicação de autoria do vereador João Paulo. Indicações aprovadas na unanimidade. Para a resolução número 24, concedendo título cidadão honorário, senhor Marcos Lucas Borges, e autoria do vereador Weto Fernandes. Para a resolução número 25, título cidadão honorário, a senhor Agemiro Ferreira. Autoria do vereador Buguinha. Resolução número 26, título cidadão honorário, senhor Leandro, de autoria do vereador Alberto. Projeto de lei número 6, de 12/6/2026, constitui política municipal de educação integral em tempo integral no âmbito da rede pública de ensino. Estabelece diretrizes para a sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e da outras providências. Projeto de autoria do prefeito Paulo Azevedo. Projeto aprovado na unanimidade. Em seguida, realizou a leitura do ofício 24, resposta ao pedido de informações referentes à conta corrente 32.980.0 do Banco do Brasil,
da Secretaria de Planejamento e Finanças, Cíntia Porto Mendes. Não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, encerrou a reunião para constar a ata. Após lida aprovada, será assinada. Ata em discussão. Ata aprovada. Ouviremos nesse momento o expediente do dia. Para apresentação, requerimento 18/2026. De autoria do vereador Wellington Fernandes. Onde diversos respeitosamente requerer a presente expediente da Comissão de Legislação e Justiça, redação final, para que examine a juridicidade do Decreto Municipal número 10, de 2 de abril de 2018. E, se assim entender, a presente projeto do Decreto Legislativo destinado à sustação parcial dos dispositivos que exorbitem o poder regulamentar. O Decreto Municipal número 10 de 2018, ao regulamentar procedimentos relativos à apresentação de atestados, perícia médica, licença para tratamento de saúde e efeitos funcionais de ausência do serviço, contém dispositivos que, em tese, ultrapassam a mera organização administrativa. O Poder Executivo é competente para tratar do assunto, todavia o limite é a fidelidade à lei regulamentada. O regulamento não pode criar obrigação originária, restringindo direito funcional ou instituindo prazo decadencial, que converte automaticamente a ausência em falta justificada, autorizando desconto remuneratório ou estabelecendo consequências disciplinares sem previsão legal suficiente que o embase. No caso, merece exame específico, entre outros, os dispositivos do Decreto Municipal número 10 de 2018 que, letra A, condicionam a validade do afastamento a procedimento pericial em prazo estabelecidos pelo próprio decreto diferente do prazo estabelecido em lei. Letra B, converte inobservância de prazo regulamentar em falta justificada. Autoriza o desconto remuneratório, impede a retroação da licença por descumprimento do prazo criado em infralegal, criação normativa da falta justificável do desconto, atribui consequência disciplinar sem prévia observância do procedimento legal próprio. O regimento interno da Câmara atribui às comissões, conforme a matéria de sua competência, a função de exercer fiscalização e controle dos atos da administração pública e de propor sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar, sendo o decreto legislativo ato próprio das deliberações privativas da Câmara com efeito externo, sem sanção do prefeito apto à sustação de tais atos. Diante do exposto, requer o encaminhamento do presente expediente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, análise de juridicidade do Decreto Municipal número 10, de 2 de abril de 2018, especialmente quanto aos dispositivos que criam obrigações, prazos, restrições, descontos, faltas justificadas ou consequências disciplinares sem previsão legal insuficiente. Caso acolhida a presente representação, apresentação pela Comissão do Projeto de Decreto Legislativo anexo ou outro que entender juridicamente adequado para a sustação parcial dos efeitos do referido decreto. Justificativa. O presente requerimento busca encaminhar à Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final a análise do decreto número 10 de 2018, especialmente quanto à possível extrapolação do poder regulamentar. O decreto pode organizar procedimentos administrativos, mas não pode criar regra nova sobre direitos, deveres, faltas, descontos ou sanções de servidores sem previsão do estatuto. Assim, devem ser examinados os dispositivos que fixam prazos para aceitação de atestados, impedem retroação de licença, convertem atraso em falta justificada, autorizam descontos e atribuem consequências disciplinares sem base legal suficiente. Requer-se, por meio deste, o envio do expediente à comissão competente para que, reconhecida a exorbitância do poder regulamentar, seja apresentado o projeto de decreto legislativo visando a sustação parcial dos dispositivos incompatível com o Estatuto. 31 de julho de 2026, vereador Wellington Fernandes. Anexo em disposição aqui. Acredito que seja repetindo os mesmos artigos anterior citados. Deseja justificar requerimento, vereador?
Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar os pares, os vereadores aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar o Geraldo, que está ali na nossa tribuna, na nossa bancada, na verdade, né? Assentado ali. Presidente, para iniciar minha fala, eu deixo muito claro, né, que os poderes eles precisam ser independentes, né, a todo momento. A minha atuação, as minhas falas aqui, elas têm sido nesse sentido. E lá em 2018, entendo, né, que poderia ter sido feito algo nesse sentido, até porque esse decreto citado, né, pelo decreto legislativo aí que João Paulo está trazendo aí para a gente na leitura, basicamente metade do que trazia aquele decreto de 2018 e que mudava radicalmente a vida funcional do servidor, ela já versava lá no nosso Estatuto do Servidor. Se a gente pegar lá no nosso Estatuto, artigo 116, 117, lá já era muito claro, quando falava que as perícias médicas era a partir do 15º dia. E esse decreto ele veio, não sei com qual finalidade, né? Como o próprio decreto legislativo já diz, ele exorbita, ele ultrapassa os poderes do executivo. E a minha justificativa com esse decreto legislativo, diga-se de passagem, presidente, que na história da Câmara é o primeiro decreto legislativo. Não encontrei nenhum decreto legislativo ali. Tem? Não encontrei não, pedi ali, não vi nenhum não. De Marli? Como? Mas é interno, né? É interno, não é de executivo para legislativo. É interno. Eu digo de dependência de poderes, né? De delimitar, né, aquilo que é de fazer do executivo e aquilo que é fazer do legislativo. E, para nossa surpresa, né, esse decreto eu vejo ele, presidente, infelizmente, muito mais como mecanismo, né, para punir algumas pessoas, mas acaba punindo todo mundo. Vou dar meu exemplo, eu, enquanto servidor público. A única vez que eu peguei um atestado, né, longo foi quando eu operei meu joelho. E não diz, né, de toda a classe, não diz de todo o servidor público que pega atestado de qualquer forma. Então eu vejo que esse decreto especificamente, ele foi um mecanismo para punir essas pessoas e acabou punindo todo mundo, tirando o direito. E, para minha surpresa, né, não passou nenhuma lei, não passou nada que alterava o nosso estatuto do servidor aqui. Então eu vejo, já rege, já fala sobre isso, quais são as minhas obrigações e os meus deveres, mas estranhamente passaram por cima do Estatuto do Servidor, Berto, sem ao menos respeitar essa casa. Para mim é um desrespeito a essa casa. Né? Porque minimamente deveria ter passado uma lei, já mandou um decreto e, olha, vocês não vão poder fazer nada. Podia ser feito alguma coisa naquele momento, mas eu entendo, né, o momento era outro, e é por isso que eu estou colocando esse pedido, né, de decreto legislativo para que a gente desfaça esse mal-entendido, que o servidor retorne com o direito, é direito dele, né? E tem outras questões que são menos importantes aí, mas não deixam de ser importantes. O mais importante mesmo é que os 15 dias eles passam a valer novamente no nosso município e a gente consiga não só garantir o direito do servidor, mas a gente garantir também a autonomia dessa casa. Muito obrigado, presidente. Só uma informação. Você chegou já a conversar com o prefeito para ver se conseguiria alterar esse decreto, sem precisar assustar? Presidente, eu até mandei alguns requerimentos aí, mas não obtive resposta favorável. Então, né, entendo que a assustação, até para garantir isso, é aquilo que eu falei da independência dos poderes. Né? Eu mandei, fiz minha parte, e aí não aconteceu, né, de sustar, pelo menos, essa questão dos dias, e eu, enquanto vereador, né, respeitando a minha autonomia, o meu fazer, entro com esse decreto e entendo que ele vai passar tranquilamente, porque de fato exorbitou. Se você pegar lá no Estatuto do Servidor, artigo 116 e 117, vai ver que lá versa. Os dois artigos falam sobre 15 dias de atestado, e não 5 dias de atestado, como tem esse decreto aí de 2018. Então é só para desfazer isso mesmo, viu, presidente? A mesa vai analisar. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 8, 2026.
Mensagem e proposta de emenda à lei orgânica. Acrescenta o artigo 82A à lei orgânica do município de Itacarambi, para dispor sobre o regimento próprio de previdência com base na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A referida, dispositivos da referida emenda constitucional. Presidente, novos edis têm a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara. Pauta retirada. Projeto de lei número 9 de 2026. Itacarambi, 10 de julho de 2026. Do Gabinete do Prefeito Municipal Paulo Azevedo. Submete à elevada apreciação dessa Casa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover cessão de uso de microtratores pertencentes ao patrimônio do município, às associações comunitárias e de produtores rurais, mediante formalização por termo de cessão de uso individualizado e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade estabelecer um marco legal de caráter geral para a cessão de uso de microtratores pertencentes ao patrimônio público, conferindo maior eficiência administrativa, segurança jurídica e padronização aos procedimentos de destinação desses equipamentos às entidades representativas dos produtores rurais do município. Busca fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, fomentando a agricultura familiar, incentivando associativismo e promovendo melhores condições para o incremento da produção agrícola, beneficiando diretamente as comunidades rurais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município. A legislação atualmente vigente exige edição de lei específica para cada seção de bem imóvel, circunstância que torna o procedimento excessivamente burocrático e compromete a celeridade necessária implementação das ações de interesse público. O presente projeto propõe a adoção de autorização legislativa de caráter permanente, permitindo que cada sessão seja formalizada por meio de termo de cessão de uso individualizado, no qual serão estabelecidas as condições específicas de utilização e identificação do bem, prazo de vigência, obrigações da entidade beneficiária e demais responsabilidades pertinentes. Importante destacar que a proposta não autoriza a transferência da propriedade dos bens públicos, permanecendo equipamentos incorporados ao patrimônio municipal, sendo cedidos apenas para utilização temporária e vinculada ao interesse público, preservando-se integralmente os mecanismos de controle patrimonial, fiscalização e possibilidade de revogação da cessão sempre que necessário. Estabelece ainda obrigações expressas a entidades beneficiárias quando a guarda, conservação, manutenção, utilização exclusivas para fins coletivos, vedação de empréstimo ou transferências a terceiros e devolução de equipamentos ao município nas hipóteses previstas em lei ou no respectivo termo de cessão, assegurando a adequada proteção do patrimônio. Também proporciona maior racionalidade administrativa, reduzindo necessidade de sucessivos encaminhamentos do projeto de lei ao Poder Legislativo para cada nova sessão de equipamento, sem afastar o controle legal sobre a destinação de bens públicos, uma vez que cada ato continuará sendo formalizado mediante instrumento administrativo próprio, devidamente motivado e individualizado. Portanto, de iniciativa que prestigia os princípios de legalidade, eficiência, economicidade, interesse público e boa administração, conferindo ao Poder Executivo instrumentos mais adequados para atender demandas das associações rurais e ampliar o apoio institucional ao desenvolvimento da agricultura familiar. Fortalecimento das políticas públicas, incentivo ao setor rural, valorização às associações comunitárias, otimização de gestão de patrimônio público. Submetemos projetos à lei e apreciação dessa Casa, confiando em sua aprovação. Protege de elevada estima e consideração, Paulo Azevedo, Prefeito Municipal. Anexos e artigos presentes para demais interesses. Projeto 09 apresentado, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a promover cessão de uso de microtratores pertencente ao patrimônio do município de Tacarambi, às associações comunitárias e produtores rurais e outras providências. Senhor presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Fala, vereador. 1 minuto. Boa noite, presidente Bruno Thiago, vereadores, por presente do plenário Zé Carlos Nascimento, toda a população que nos assiste pela rede social, muito obrigado por nos prestigiar. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, eu queria só saber aí se está o mesmo critério, que foi usado dos tratores do vereador Alberto, a cada 4 anos, eu não entendi, eu fiquei escutando. É de 2 em 2 anos ou 4 anos? É o mesmo critério ou o critério está diferente? Vereador, o projeto foi apresentado. Então, o projeto vai ficar à disposição dos senhores, para você estar olhando o projeto. O vereador aqui só leu a mensagem do projeto, os artigos não foi lido. Mas fica à disposição para os senhores estar tirando a dúvida de vocês. Obrigado, presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 10, 2026. Altera a Lei Municipal 2073, de 8 de julho de 2026, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de Exercício Financeiro de 2027, adequando as disposições relativas às emendas parlamentares individuais de execução obrigatórias às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Artigo 1º, o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. A proposta orçamentária consignará reserva de contingência correspondente a 1,55% da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, destinado exclusivamente ao atendimento das emendas parlamentares individuais da execução obrigatória, observados e expostos na Lei Orgânica Municipal e na legislação aplicável. Artigo 2º, o artigo 52 da Lei Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. As emendas parlamentares individuais serão aprovadas até o limite de 1,55% da receita corrente líquida, observado o princípio da simetria constitucional, a Lei Orgânica Municipal, a legislação vigente e as orientações pedidas pelo Tribunal de Contas. Do montante destinado às emendas parlamentares individuais, será observado o percentual mínimo destinado às ações e serviços públicos da saúde previstos na Constituição Federal, permanecendo inalteradas as demais vinculações previstas na Lei Orgânica. Para fim de atendimento aos dispositivos relacionados às emendas individuais ao orçamento público municipal, os órgãos responsáveis pela execução observarão os seguintes procedimentos. Até 90 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório, circunstanciando contendo as justificativas dos eventuais impedimentos técnicos. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso anterior, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento das programações cujos impedimentos sejam considerados insuperáveis. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei promovendo o remanejamento das programações correspondentes. Caso o Poder Legislativo não delibere sobre o projeto, no prazo de 60 dias, as programações serão consideradas definitivamente impedidas, podendo os respectivos recursos ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais. As programações decorrentes de emendas parlamentares individuais não serão de execução obrigatória exclusivamente nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente motivados, permanecendo aplicáveis as hipóteses previstas a sexto desse artigo. A execução das emendas parlamentares individuais observará os princípios da legalidade, publicidade, transparência, rastreabilidade, eficiência e controle social, devendo o Poder Executivo disponibilizar em portal eletrônico o acesso público no mínimo, identificação do parlamentar autor da emenda, identificação da programação orçamentária,
Objeto da emenda: benefício final dos recursos, valores autorizados, empenhados, liquidados e pagos, cronograma de execução e eventuais impedimentos do Supremo Tribunal Federal. Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei Municipal 2073 de 2026. Essa lei entra em vigor na data da publicação, 29 de julho. Paulo Azevedo, prefeito municipal. A mensagem aqui, praticamente repetindo os fatores citados, para quem tiver interesse. A mesma coisa eu fiz também anexo, né, repetindo, e alguns anexos aqui do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a conferência e análise do projeto de lei. O projeto 10, nós temos uma certa urgência para analisar o projeto, justamente onde está alterando a LDO, onde teve o entendimento do próprio STF e do próprio Tribunal de Contas em relação aos valores da emenda. A única coisa aqui que eu peço é que as comissões tenham cuidado para analisar em função da burocratização em relação imposta pelas nossas emendas impositivas. Então, eu vou passar para as comissões que possam analisar com o jurídico, calmamente, para a gente estar votando. De fato, teve essa alteração, vem acompanhando aí o próprio Tribunal de Contas. Então vai ter essa alteração aí nas emendas positivas, a porcentagem. Então, apresentados, jurídico e para as comissões. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 11 de 2026. Assunto: adequação escalonada ao piso salarial nacional do Magistério Público e alteração da Lei Municipal 1695 de 2015. Prezado senhor presidente Bruno Thiago, venho por meio deste caminhar projeto de lei que versa sobre implementação escalonada da adequação do vencimento base dos profissionais do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional e altera o parágrafo único do artigo 30 da Lei Municipal 1695 de 1º de dezembro de 2015. A proposta da Casa Legislativa justifica pela necessidade premente de valorização dos profissionais da educação da nossa rede municipal, garantindo simetria com a diretriz federal do piso, mediante cronograma de impacto financeiro planejado e responsável. A demais alteração pontual da lei visa modernizar a estrutura normativa vigente, adequando à realidade fiscal do município. 7. Contar com a vossa costumeira atenção, cooperação. Atenciosamente, Paulo Azevedo, prefeito municipal, recebido em 31 de julho de 2026. Aqui a mensagem também, citando novamente, repetindo, praticamente a mesma matéria lida. E aqui o projeto de lei Paulo Azevedo, prefeito municipal. Projeto de lei número 11 também apresentado para as comissões. Vereador do governo, quer falar alguma coisa? A palavra ao vereador Zé de Horácio. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras, meu amigo ali, Geraldo, que está sempre aqui com nós, todas as pessoas aí das redes sociais. Falar especificamente desse projeto de lei, onde que acaba com qualquer narrativa a respeito de 1%, que tinha aquele embate, aquela questão que veio há pouco tempo atrás aí, a respeito de aumento dos professores. Primeiro, dar legalidade às coisas e com muita transparência e com muito estudo e com muita responsabilidade. Porque não adianta só no impulso você pegar
um grupo de professores e falar, nós temos um montante, está defasado, está isso, está aquilo, e não ter uma responsabilidade para chegar onde que é necessário, que é o piso salarial dos professores. Então, assim, 14, alguma coisa aí de aumento, um estudo minucioso da equipe administrativa do prefeito Paulo Azevedo, do secretário Sidney e sua equipe. Quero parabenizá-los pela tranquilidade, pela transparência, pela lisura das coisas que vem tratando a educação do nosso município. Às vezes a gente faz uma política na hora errada, das coisas vêm à tona de forma de politicagem, mas ele está demonstrando firmeza, acho que tranquilidade para dar a resposta à altura. Porque não adianta a gente fazer encenações, criar narrativas que não vai levar a lugar nenhum. Tem que estudar, tem que buscar, tem que fazer o levantamento financeiro. O estudo financeiro foi o que a administração fez para trazer um resultado. E você olha hoje no semblante dos professores que todos eles estão surpresos e satisfeitos até então. Porque não adianta o prefeito falar que vai dar 40% sem responsabilidade nenhuma e cair numa malha que não vai conseguir pagar futuro. Então, assim, foi muito estudado, foi muito preparado esse momento para oferecer aos professores. Então, mais uma vez, deixo aqui o meu pedido, a colaboração dos meus colegas vereadores, que vem aí na próxima reunião, que a gente possa votar isso com mais rapidez, mesmo com estudo, a gente tem que votar, olhar aí o impacto financeiro que foi feito. E eu acho que mais que a obrigação do secretário, mas com muita lisura, como eu falei agora há pouco, e tranquilidade para oferecer um aumento de salário. E pedir, né, Bruno, desmembramento aí para que, já que eles têm o piso, que passa a vigorar os aumentos em cima do piso, as correções. Não da forma que foi feito aqui, né? Foi trouxe para cá um projeto de lei meio confuso e deu no que deu, 7, não sei quanto para 6, não, está faltando 1%. Então, esse 1% cai por terra e agora paga o piso salarial, vai chegar o piso salarial e acho que é de grande importância para os nossos professores. Acho que é o sonho de todo mundo aí, é que chega a receber o piso aí, né, gente? Então, mais uma vez, parabenizar Sidney, a equipe da administração no contexto geral, a equipe de Sidney, que trabalhou intensamente para que chegasse nesses números aí. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Ô Zé, a única preocupação minha é o seguinte, essa lei 1965, posso estar enganado, mas é a que rege sobre os outros cargos. Lá não frisa sobre magistério. A lei 1995, 1795, eu acho que é só os cargos fora da educação, porque a educação já tem essa lei específica do piso. Na verdade, quem gerou toda essa confusão foi a própria gestão atual. Porque a lei de 2015 foi justamente aquela lei que da época do Ramon, onde fazia aquela correção salarial de acordo com o NPC, depois foi alterado o salário mínimo. Até porque eles têm um plano deles, né? Exatamente. A lei da educação é específica. São dois projetos diferentes. Não, tem isso, tem a da correção aqui. Não, eu falo que você está citando sobre o plano de carreira, a educação tem um e fala que tem outro. Eu acho que você não está citando esse que citaram aí. Citei de lei, ok? Então, é porque aqui está alterando. Parágrafo 1, aqui, ó, artigo 1º. O parágrafo único do artigo 30 da Lei Municipal 1965, de 1º de dezembro de 2015, com a redação dada pela Lei Municipal 1872, de 15 de outubro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. O parágrafo único, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos abrangidos pelo plano observará no mesmo percentual aplicado o salário mínimo nacional, executados aos profissionais do Magistério Público Municipal,
cuja atualização remuneratória observará a legislação específica, em conformidade com o piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008. Essa lei já é específica, ela já tem essa lei. Na verdade, o que aconteceu o ano passado é que colocou um projeto só, aí aplicou o índice para todo mundo. Porque a lei do salário Mas a mínimo... lei da educação não fala de reajuste, porque a lei do salário mínimo é justamente aquela correção que os outros servidores É por isso têm. que veio agora. É por isso que tem que analisar aqui, porque a lei do piso ela já existe. Eu acho que é a lei 1994. Exatamente. Exatamente. É os outros cargos, é saúde, depósito. A educação tem um específico. É isso que está trazendo essa dúvida aqui nesse projeto. Ó. Porque esse daí, ele ficou para saúde, transporte, assistência social e administração. Esse que você citou aí. Sim. E o da educação, ele só contempla a educação, que é o 64. É o 64. 65 é saúde. Mas aí, no caso, não precisava dessa Por isso alteração que tá vindo. aqui. Nesse caso, não precisava essa alteração, porque já tem a lei específica da educação. Mas, projeto apresentado, passar para o jurídico, para as comissões analisar se de fato precisa fazer essa alteração. Pelo prosseguimento, secretário. Com a palavra, vereador Juvenal. Palavra, vereador Juvenal. Senhor presidente, colegas vereador, povo, público presente no plenário, Zé Carlos Nascimento. Senhor presidente, na próxima reunião, eu vou trazer para o senhor os dados de como foi o nosso Fundeb de Itacarambi 25-26. 26, com relação a 25, esse ano, senhor presidente, vai ter um aumento de 29,22% com relação a 25. Eu vou olhar o mês de junho e julho de 2025, e se eu pego junho e julho agora, de 2026, que nós vamos ver como subiu o valor, muito, em torno de 29,22%. Eu parabenizo, senhor presidente, os professores que teve coragem de enfrentar, essa luta pelo piso, toda a vida foi nos governos. A prefeita Nívia deixou faltando o 14,76% para chegar no piso, senhor presidente. E o piso não vai ser pago tudo esse ano. É setembro, dezembro e vai lá para o mês de março. Mas tem um problema, quando chegar em janeiro já tem um novo reajuste. Então, quando é que esse piso vai chegar mesmo no piso mesmo nacional? Então, foi isso que aconteceu. E eu parabenizo os professores. Muita coragem. Para chegar nesse PIB de Itacarambi, o produto interno bruto de Itacarambi dos 29,2%, senhor presidente, está lá atrás, onde o nosso IDEB foi para 6,5%. Então teve um ganho, porque a cidade, o PIB, senhor presidente, dela, no caso da educação, só cresce se o trabalho foi bem feito lá atrás. E hoje os frutos, está colhendo os frutos de um PIB de 6,5%. Os professores lutou, e coragem, senhor presidente, que entraram tudo na justiça para poder lutar pelo seu piso. Aproveitando que nessa casa, eu vou mostrar o vídeo, eu falei, não venha com 1,39, venha logo com piso nacional. Eu falei isso aqui, traz logo uma surpresa para os professores, traga logo o prefeito, não deixe o STF, o Supremo Tribunal Federal, falar pelo prefeito, falar pelo vereador, presidente. Porque isso, daqui mais 2, 3 meses, o STF vai obrigar todos os municípios do Brasil a pagar o piso nacional. E o Fundeb está enriquecido de recursos. Esse ano, Rebeca, eu vou tornar a repetir.
29,22% em Itacarambi vai crescer. Graças a 6,5% do IDEB que cresceu lá atrás, que foi deixado, hoje os frutos estão colhendo. Itacarambi está colhendo e vai colher mais, graças a um trabalho maravilhoso feito na gestão passada, que a gestão presente agora está recebendo os frutos. E, se eu pode olhar, eu vou trazer os números que cresceu o valor. Então, é claro que o secretário tem que sim, ele vai colocar o dinheiro aonde? Você tem condições de pagar o piso? Se o Supremo está lá falando que daqui mais 30, 60, 90 dias, o Brasil vai ser obrigado a pagar. E tem o dinheiro tem, falta, foi feito, o que o líder do governo falou, fez o impacto financeiro, né? Fez os cálculos, claro que vai dar para pagar, que tem dinheiro, gente. Cresceu quase 30%, esse ano é 30%, 29,22%, com relação ao ano passado. Vou trazer o número, vou mostrar, mas a gente não deixa, presidente, de parabenizar pelo trabalho, né? Para chegar no PIS, que é uma luta dos professores que vieram coragem de entrar na justiça para receber seu PIS, e vão receber porque o nosso Fundeb, ele hoje é enriquecido aqui em Itacarambi, tem como pagar. É isso que aconteceu. O crescimento do Fundeb fez com que pagasse o PIS nacional, e eu parabenizo todos os professores pela luta. Não foi fácil. E eu falei, traga uma surpresa, não vem com 1,39, traga logo 14, 17, traga logo o PIS nacional para as professoras ficarem alegres. Então, senhor presidente, era isso. Obrigado. Aí o projeto, vamos analisar, porque de fato tem essas duas leis específicas. Só para, antes de passar para o vereador Zé de Horácio, o Bertão sempre fala que no mês de junho e julho tem essa caída. Esse ano foi diferente. A Confederação Nacional dos Municípios teve uma crescência de quase 1% para todos os municípios. Isso equivale a 5,15 bilhões que teve de crescência do ano passado para esse ano. Então os municípios aí, junho e julho, em vez da receita cair, a receita aumentou. Então teve essa vitória aí dos prefeitos, através da CNMN, que é o representante dos municípios do nosso Brasil. Então, os prefeitos aí estão rindo à toa com mais dinheiro na conta. Com a palavra, o vereador Zé de Horácio. Hein, Bruno? Esse ano é atípico, né? Eleição. Aí está todo mundo jorrando dinheiro. Mas você conta aí para trás aí uns 3 anos aí que a situação não foi fácil, não. Mas vamos aproveitar esse momento, que é um momento que está equilibrado aí financeiramente, né? Mas quando o Juvenal fala do Supremo, eu não estou muito acreditado no Supremo, não, Juvenal. Eles não estão com credibilidade com o nosso país, não, para cobrar nada de ninguém, não, porque são pessoas aí que não diz a todos, mas todo dia você vê uma matéria, você vê uma informação de que forma o Supremo está tratando o brasileiro e a parte financeira, né? Então, assim, a gente fica com o pé atrás. Mas falando-se de responsabilidade, e lembrando bem, Juvenal, você colocou aí essas questões de parabenizar os professores. O professor sempre foi assim, sempre correndo atrás, não é de hoje. Então, assim, entra um prefeito, entra outro, deixa uma coisa aqui, e os prefeitos e os próprios professores sofrem muito a respeito dessa parte financeira. Mas eu quero ressaltar essa administração que ninguém esperava imediatamente eles fazerem essa correção. Isso é uma responsabilidade. Isso se chama responsabilidade com dinheiro público. Eu acho que isso ficou muito claro agora, que os professores vieram aqui há pouco tempo, falou, pediu a questão de 1%. Escalonado, sim, porque não adianta ele só pensar que vai chegar ao piso agora em setembro e não dá para pagar, ficar como mentiroso. Então, já fez o estudo exatamente para essas coisas. Então, se tivéssemos tido uma atenção melhor financeiramente falando com o piso salarial dos professores, hoje nós estaríamos em outro patamar. Mas, infelizmente, a gente não pode ficar olhando para o passado
Você tem que almejar um futuro melhor. Então, o que passou, vamos esquecer, vamos trabalhar em tese aqui um grupo forte para que os professores possam receber o piso. Se tiver aumento do piso em janeiro, igual estão planejando, que faça outra correção. Mas a prefeita é para isso, para estar buscando sempre melhorias para os nossos professores, o pessoal da saúde no contexto geral. Quando fala índice que não pode pagar aqui agora, é porque realmente mexe no índice geral do município, não é só da educação. Para dar um aumento desse aí, tem que mexer no índice completo. O estudo é no modo geral, entendeu? Então, só para finalizar isso, presidente. Um minutinho aqui. Um minuto, vereador. Aqui, ó, conforme aqui, senhor presidente, a atualização da portaria interministerial do MEC, estudou Itacarambi. Fruto de quê, líder? Do nosso IDEB de 6,5 lá atrás. Então, os frutos está chegando a esse 29,22%. Não é da agora, não. Foi fruto lá de trás, que chegou ao nosso IDEB a 6,5. Então, 29,22. Isso que o senhor falou aí foi mensal, certinho. Nós vamos chegar no final do ano com 29,22 a mais do Fundeb com relação a 2025. Dinheiro tem, inclusive, poderia fazer uma coisa melhor, não deixar que o piso nacional chegasse em março de 2027. Está longe. Até lá a inflação está alta, já comeu todo esse reajuste. O prefeito tinha que pagar o piso, com todo respeito, porque é 14,76%. 4,92% em setembro, 4,92% em dezembro, 4,92% em março. Mas está longe. A inflação já comeu. Tem que ser o piso, divide por 2, que tem, senhor presidente, o Fundeb nosso hoje, da educação, ele está enriquecido de trabalho sério feito no passado. Tem o recurso por isso. Não adianta cantar de galo. Porque foi feito, senhor presidente. Realmente o cálculo foi feito, senhor presidente. Foi feito. O contador fez o... Como é que o senhor falou o nome? Porque agora minha cabeça... Para ver se tinha condições de pagar o estudo, bacana. Mas tem dinheiro. Eu fosse o senhor, líder do governo. Senhor, vamos pagar tudo esse ano. Não deixa para março. Porque quando chegar em março do ano que vem... Rebeca, quando chegar o ano que vem, presidente, o piso nacional já é outro valor. Não é mais esse, não. Então, é isso que eu queria falar. Então, assim, e eu falo, os professores, senhor presidente, lutaram bastante. Porque eles têm direito e têm dinheiro, 29,22 do Fundeb, né? Eles vão ter um piso nacional não esse ano, que vai dividir em 4 partes, em 3 partes, só em março do ano que vem, e quando chegar lá já tem mais dinheiro para pôr para eles. Então nós vamos estar aqui de olho nos recursos que vêm do Fundeb para a gente estar cutucando o prefeito para pagar. Por que eu estou falando, senhor presidente? Daqui mais 60, 90 dias, o Supremo vai legislar em causa própria, passando por cima do prefeito, do executivo, passando por cima do legislativo, e vai obrigar todos os municípios do Brasil a pagar. Onde não paga, vai ser obrigado a pagar o piso nacional. Por quê? Porque o Fundeb ele é suficiente para pagar, senhor presidente. Muito obrigado. Mas foi bom o Juvenal tocar nesse assunto. Dinheiro eu acho que tem, mas o Supremo também vai ter que mudar o limite com gasto pessoal. Porque desde a gestão passada e até agora, o índice com gasto pessoal está lá em cima. Então o Supremo vai ter que mudar também. Se não mudar isso aí também, se o prefeito não tiver responsabilidade, quem vai poupar é o CPF do prefeito. Então, o Supremo também tem que ter equilibrar essa parte, né? Com a palavra o vereador Heré. Obrigado, presidente, pela parte. É engraçado, presidente. A gente, às vezes, caminha sempre pelos mesmos lugares, né? 2023 e 2024 não houve aumento. Por quê? Por que não houve aumento? 23 e 24 a educação não deu aumento para os seus servidores. Por que não teve aumento, presidente? Justamente pelo índice. Né? Então, a gente querer descredibilizar o poder de gestão das pessoas, eu acho que isso é difícil. É difícil. Eu acho que a gente primeiro precisa olhar, né? Eu até cito, Bruno, isso que você sempre fala aqui, né? De contribuições, cada um fez
uma coisa para que a gente chegasse no município que a gente tem hoje e a gente descredibilizar quem está aí, né? A pessoa que apertou, que arrochou o cinto, que fechou a torneira para poder pagar, para poder se adequar ao piso. E lembrando, presidente, lembrando, senhor Alberto, senhor Juvenal, Luísa e demais, a gente não tem só servidor da educação aqui pendente, não. Né? Agora, em setembro, vai ser colocado 3% do plano de cargos e carreiras de saúde, transporte, assistência social, administração. Né? Então, a gente também precisa pensar nos nossos outros servidores. E aí, sobra o quê para o restante dos nossos servidores? Então, eu acho que a gente não pode descredibilizar o arroxo financeiro, né? A coisa de fazer a máquina pública funcionar para todo mundo e descredibilizar isso, simplesmente achar que isso veio lá de 8, de 10, de 20 anos atrás. Né? Que é porque fizeram lá atrás que está acontecendo hoje. Então, tem todo um contexto que a gente precisa relevar. Também a gente não pode descredibilizar o que foi feito lá atrás. E o caminho ele é esse. Né? O caminho é esse. Esse ano vai ser 3% para a saúde e demais secretarias aí. Ano que vem, a partir de janeiro, vamos sentar na mesa, viu, João? A nossa comissão de saúde vai sentar na mesa, não vamos deixar passar muito tempo. Em janeiro, nós vamos sentar na mesa, fazer uma nova audiência pública, para que antes de setembro do ano que vem seja acrescentado mais 3%, o ano seguinte mais 3%, para que a gente acabe com essa dívida histórica. Eu falo que é uma dívida histórica que o município tem com os servidores. Então a gente precisa pensar como um todo. Se a gente for pensar da forma que está sendo pensado as coisas, a gente deixa outros servidores fora, a gente descredibiliza trabalho de gestão, porque gerir uma folha apertada, arrochada do jeito que estava. Aí, ó, quer um exemplo maior? Nívia, o que aconteceu com Nívia, Bruno? Ela foi pega lá pelo Tribunal de Contas porque passou 2, alguma coisa no índice de gasto com pessoas em um determinado ano. Então, assim, não vamos descredibilizar. Eu acho que é um crédito. Sidney está de parabéns pelo que ele tem feito na educação. Ele está de parabéns porque ele está fazendo os arroxos, ele está fazendo os ajustes necessários para que os anseios dos servidores sejam atendidos. E é isso que a gente precisa. Eu não quero saber se é A, se é B, se é D que está concedendo. Eu quero saber é que o benefício está chegando ao servidor. Eu, enquanto servidor, não quero nem saber quem foi que deu. Eu quero saber que eu estou sendo contemplado. É isso que eu quero. Né? Lá atrás, e é uma lembrança que a gente precisa trazer, Nívia também fez um arroxo lá atrás. Né? A gente tinha uma defasagem no salário, o que ela fez? Ela entrou, foi lá e supriu isso, pegou a classe superior do nosso município, foi lá e concedeu 800, 900 reais de uma vez só e acabou com o déficit que existia. Isso é demérito dela? Não, é um mérito que ela teve lá atrás e a gente vai colocar isso como um demérito dela? Não, é reconhecer e vamos tocar a bola para frente e reconhecer quem está e quem é responsável pela gestão atualmente. Obrigado, presidente. Eu fico feliz porque eu sempre falo que cada um tem sua contribuição. O Zilene, na época, deu 33 pontos alguma coisa. E hoje o Sidney dando 14. Eu acho que é importante essa tratativa, acho que cada um tem seus méritos. Uma coisa eu sei, educação tem dinheiro. E o trem é gordo. É muito dinheiro. E cada um tem seus méritos, eu acho que é importante essa vitória para os servidores. E pode gastar 70% em folha. Não estamos falando aqui nós estamos falando de Fundeb, gente, educação. Os outros funcionários com certeza vão ter dinheiro também. É Fundeb. É o Fundo de Ensino Básico. É o Fundeb. Dinheiro. Aí o senhor já está pondo, senhor presidente, ele já está puxando os outros funcionários. Vai puxar. Vereador. Ele está puxando, nós estamos falando aqui de Fundeb. Com certeza os outros funcionários também vão ter direito quando chegar na área deles. Mas é Fundeb, 70% da folha pode pagar com Fundeb, tem dinheiro sim. E dá para pagar até à vista se quiser, senhor presidente. Vamos prosseguir, secretário. Projeto de lei número 12 de 2026. Onde dispõe sobre implementação escalonada da adequação do vencimento básico dos profissionais do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional. Não, é o 11, que é o 12. Alteração.
Artigo 1º. Fica implementada na forma escalonada prevista nessa lei a adequação do vencimento base dos profissionais do magistério público ao piso nacional do magistério, em cumprimento ao disposto da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, são profissionais do magistério público municipal nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.708, de 2008, aqueles que desempenham atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, assim compreendidas as direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacionais exercidas no âmbito da rede pública municipal de ensino, incluindo os profissionais contratados por tempo determinado. Artigo 2º, vencimento base profissionais do magistério para a jornada de 24 horas semanais não será inferior aos seguintes valores mínimos: 1. 2.796,58 a partir de 1º de setembro de 2026. 2. 2.934,17 a partir de 1º de dezembro de 2026. 3.078,53 a partir de 1º de março de 2027. Em cada uma das etapas previstas no inciso, os vencimentos básicos do valor inferior ao mínimo correspondente serão elevados a esse patamar, na respectiva data da vigência. Os vencimentos básicos de valor igual ou superior ao mínimo de cada etapa permanecerão inalterados, não decorrendo dessa lei reajuste ou revisão na tabela de vencimento da carreira. Para os cargos submetidos à jornada semanal diversas, na prevista os valores mínimos serão apurados proporcionalmente às respectivas jornadas tomadas como referência à jornada de 40 horas semanais, estabelecida na legislação federal. A verificação do valor mínimo de que trata essa lei considera exclusivamente o vencimento básico isoladamente considerado, não se computando gratificações adicionais, vantagens pessoais, abonos ou qualquer outras parcelas remuneratórias. Artigo 3º, concluída a implementação prevista no artigo 2º, o vencimento básico profissionais não será inferior ao piso salarial nacional do magistério fixado para exercício de 2026 pela Lei Federal 15.437, de 18 de junho de 2026, proporcionalizando a jornada do respectivo cargo. Artigo 4º, as elevações de que trata essa lei decorrem de determinação legal federal e destinam-se exclusivamente à adequação do vencimento básico ao piso, não configurando revisão geral anual da remuneração de servidores públicos municipais de que trata o artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, nem a substituindo. Artigo 5º, ocorrendo a atualização do piso em exercícios subsequentes, o município promoverá a correspondente adequação do vencimento básico de carreira mediante lei específica, observada a data da vigência estabelecida na norma federal. Artigo 6º, as despesas decorrentes dessa lei correrão a contas das dotações orçamentárias próprias, tendo como fonte principal os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, complementados por recursos ordinários do Tesouro Municipal, suplementadas, se necessário, observado o disposto do artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 7º, essa lei tem vigor na data de publicação, produzir efeitos financeiros a partir das datas previstas no artigo 2º. 31 de julho de 2026, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Parecer contábil aqui em anexo para quem tiver interesse. Então, projeto número 12 apresentado para as comissões dar os pareceres junto com o jurídico, que esse é o da aplicação ao piso do magistério. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução 27/2026, concede títulos de mérito legislativo à senhora Edna Maria Ferreira da Silva, da vereadora Luísa. Autoria, artigo 2º, a entrega será em sessão solene marcada. Essa lei entra em vigor na data de publicação, 3 de agosto de 2026. Vereadora Luísa, que deseja justificar.
Resolução número 28, também da vereadora Luísa. Título de mérito legislativo, a senhora Helena Gonçalves da Silva. Também entrega do título a ser data previamente marcada. Projeto de resolução 29, também da vereadora Luísa. Mérito legislativo ao senhor Gilvan Félix de Souza. Projeto de resolução número 30, do vereador. Deseja fazer uso da palavra antes? Vereadora Luísa. Próximo. 27. Boa noite a 28, todos. 28. Boa noite, público presente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Hoje apresento com muita satisfação a indicação para a concessão do metro legislativo à tia Leninha, à Edna da Educação e ao Gilvan do Raio X. Esta homenagem é um reconhecimento a pessoas que dedicaram a parte de suas vidas ao serviço da nossa comunidade, sempre exercendo suas funções com compromisso, responsabilidade, humanidade e amor ao próximo. Tia Leninha e Edna, hoje aposentada, deixando o exemplo de profissionalismo e respeito. Gilvan também se destaca com sua competência, seriedade e compromisso com a população, contribuindo de forma significativa para a qualidade do serviço prestado em nosso município. São pessoas que fizeram muito por Itacarambi, muitas das vezes sem buscar reconhecimento, mas sempre com o propósito de servir e de fazer a diferença na vida da nossa população. Essa indicação nasce do sentimento e de gratidão do reconhecimento pelo relevante serviço prestado em nosso município. Tenho a convicção de que esse mérito legislativo é uma homenagem justa e merecida, como forma de agradecer por toda a dedicação e compromisso e contribuição para o desenvolvimento de Itacarambi. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Parabenizo a vereadora Luísa pelas indicações. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução número 30, do vereador Wellington Fernandes, onde concede título de cidadã honorária à senhora Marinete de Oliveira Souza. Quer fazer uso da palavra, vereador? Senhoras e senhores, boa noite novamente. Neta eu acho que é muito merecedora desse título. É uma pessoa que está no nosso município há mais de 41 anos, não é natural daqui, mas é como se fosse. Uma pessoa que presta relevante serviço à saúde no nosso município. Lá no setor de aleitamento materno, eu acho que é uma das referências aqui desse norte de Minas em relação ao aleitamento materno. Nosso município, inclusive, tem uma série de números positivos em relação à mortalidade infantil, aleitamento materno, justamente muito em função, né, do desempenho aí de Neto. Então, eu acho que faz, né, muito jus aí a essa homenagem. Inclusive, né, uma das participantes aí para que a gente pudesse obter o título, né, Hospital Amigo da Criança, é uma pessoa que sempre está à frente aí e sempre tem feito, né, tido atitudes para que pudéssemos manter esse título aqui no nosso hospital. Então eu acho que é um título aí de grande relevância, está próxima de se aposentar. Então eu acho que acaba sendo uma homenagem muito justa aí para ela e merecedora. Obrigado, presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução número 31, do vereador Juvenal, onde regulamenta a concessão, tramitação e entrega de títulos honoríficos, medalhas e demais honrarias concedidas pela Câmara. Artigo 1º, regulamenta a concessão, tramitação e entrega de títulos honoríficos, medalhas, diplomas de mérito e demais honrarias concedidas. Segundo, honrarias serão concedidas mediante projeto de decreto legislativo, iniciativa do vereador ou da mesa diretora. Artigo 3º, o projeto de decreto legislativo deverá ser instruído com justificativa circunstanciada, breve histórico ou currículo do homenageado, cópia de documento oficial de identificação com foto do homenageado, a anuência, quanto possível, do homenageado. Artigo 4º, a entrega das honrarias ocorrerá exclusivamente em sessão solene. Artigo 5º, a entrega de honraria deverá ocorrer até o encerramento da legislatura em que o respectivo decreto legislativo for aprovado. Não realizada a entrega até o término da legislatura, o decreto legislativo poderá sua eficácia
poderá ser eficaz exclusivamente para fim de outorga da homenagem. A homenagem poderá ser novamente proposta em legislatura posterior mediante novo projeto de decreto legislativo. É vedada a realização de sessão solene destinada à entrega de honrarias durante o período compreendido entre 1º de julho e a posse dos eleitos, no ano das eleições municipais. Artigo 8º, compete à mesa organizar o calendário anual das sessões solenes. 9, os casos omissos serão resolvidos pela mesa diretora, observados a lei orgânica municipal. Artigo 10, essa lei entra em vigor, sob publicação, 9 de junho, vereador Juvenal. Justificativo em anexo. Deseja fazer uso, vereador? Senhor presidente, povo de Itacarambi, vereadores, o projeto de resolução número 31 de 2026, senhor presidente, é para regulamentar a concessão, tramitação e entrega de títulos honorários, medalhas e demais honorários, demais honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Itacarambi. O que eu vejo, senhor presidente? Que eu fiz aqui, pedi a nossa advogada jurídica, doutora Joyce, muito obrigado pelo que você ter me ajudado a fazer a justificativa. O presente projeto de resolução, ele tem por objetivo estabelecer normas gerais para a concessão e entrega de títulos honorários, medalhas e demais homenagens concedidas pela Câmara Municipal de Itacarambi. A regulamentação busca conferir maior organização, transparência e uniformidade aos procedimentos adotados pela Câmara, definindo os documentos que deverão instruir as proposições, bem como disciplinando a realização das sessões solenes destinadas à entrega das honrarias. A iniciativa também visa assegurar que as homenagens sejam concedidas e entregues de forma oportuna, evitando o acúmulo de títulos e medalhas para legislaturas posteriores, preservando a finalidade institucional das honrarias concedidas pelo Poder Legislativo Municipal. Diante do exposto, espera-se a aprovação da presente proposição pelos nobres vereadores. Eu sou autor dessa proposição, Juvenal Seixas Serra. Senhor presidente, no Brasil hoje, os critérios para a concessão de títulos e medalhas hoje por uma Câmara Municipal varia conforme a lei orgânica de cada município e direito legislativo, ou também o regimento interno. Como no Brasil, senhor presidente, hoje não há uma lei federal única que padronize esse critério para entrega das concessões, né, dos títulos honorários. Então eu pedi ao senhor que vamos criar uma lei, um critério aqui, por quê? Na última entrega que teve aqui dos honorários, foi o senhor que fez as entregas, na tramitação de entrega de títulos honorários e medalhas, eu vi que teve vereador que não era mais vereador. Inclusive, ele ficou até desanimado, falou, eu vou fazer o que lá? Está lá desde o mandato de Juvenal, desde quando eu fui presidente, até Alberto, e o senhor pegou e entregou todos, parabenizo o senhor organizou tudo. Então, o que eu estou pedindo ao senhor? Como não tem uma lei específica no Brasil, vamos criar uma lei interna para que seja no mandato de 4 anos, porque corre o risco de eu fazer uma homenagem para um cidadão, o mandato do senhor termina agora, o mandato de presidente da Câmara do senhor termina 31 de dezembro, vem o mandato do outro presidente, que a gente vai ver quem é, terminou dele, e ele não entregou o título de cidadão honorário para esse cidadão. Aí o cara, vamos dizer que eu não estou aqui mais na casa, por algum motivo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu perdi até, né, quem vai receber o título de cidadão honorário vai ficar até sem graça. Fala, pô, o cara que me deu o título de cidadão honorário nem aqui mais está. E nem veio, que foi o caso que aconteceu nessa entrega que teve agora. Só viu que tem vereador que ele, né, por ironia do destino, né, ele não ganhou a eleição, e ele ficou desestimulado, que ele nem veio entregar o título para quem ele ofereceu. Então eu pedi para o senhor regulamentar, para que seja entregue, nós vamos fazer um esforço concentrado no mandato. Eu acho que fica bonito. E aí, como não tem uma lei específica no Brasil, vamos fazer, né? Faz um critério aí no regimento interno, na lei orgânica, para a gente entregar no mandato. Porque assim fica bom. Tanto para quem homenageou, tanto para quem vai ser homenageado. E a gente fica alegre, já pensando, nós não somos mais nada, e vem entregar mais o que, presidente? É isso minha luta. Obrigado, senhor presidente.
Bem pautado, vereador. Acho que é importante, sim, entregar no mandato. Justamente quem concedeu, eu acho que é importante essa regulamentação na casa, justamente para não acontecer o que aconteceu no passado. Teve vereador mesmo que fez a homenagem, não pôde estar aqui presente, dos que perderam a eleição. É importante. Vamos analisar com carinho essa proposta, sim. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento 17, 2026, do vereador Buguinha, onde venho requerer informações, documentos de referência a recurso mencionado na indicação 79 de 2025. De sua autoria, que trata da continuidade da pavimentação do bairro Bandeirantes, Seriema. Provimento de emenda especial do senador Cleitinho no valor de 200 mil. Informando que o recurso foi depositado na conta corrente 3306220 da Prefeitura. Requer cópia do extrato bancário completo da conta corrente, desde a data do depósito do recurso até a presente data, demonstrando toda a movimentação financeira referente ao recurso da emenda especial. Cópia integral do plano de trabalho referente à aplicação do recurso, informações sobre situação atual do recurso, esclarecendo se o valor permanece em conta, se for utilizado total ou parcialmente, e em caso positivo que sejam encaminhados os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos. Justificativa: o presente requerimento tem por finalidade exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo, garantindo transparência na gestão dos recursos públicos e permitindo o acompanhamento e destinação da emenda especial no valor de 200 mil, destinada à pavimentação do bairro Bandeirantes, Seriema. 31 de julho, vereador Buguinha. Requerimento, minha autoria, não tive resposta concreta do Executivo nesse sentido. Teve o plano de trabalho, teve a emenda do deputado Cleitinho, o recurso está em conta, então estou solicitando do atual plano de trabalho de execução da emenda, porque de fato as pessoas estão cobrando, e agora estou oficializando para que o Executivo possa mandar formalmente se de fato o recurso vai ser executado lá ou se teve desvio de finalidade nesse recurso, para a gente estar passando para o pessoal do bairro Bandeirantes. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 104, vereador Alberto Lopes. Indica ao senhor prefeito, intermédio da Secretaria Municipal competente, necessidade de instalar sinal de internet Wi-Fi gratuito em todas as praças das comunidades rurais do município de Tacarambi. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo promover a inclusão digital da população rural, ampliando o acesso à informação, educação, serviços públicos digitais e comunicação entre os moradores das comunidades. Disponibilização de internet gratuita nas praças públicas contribuirá para que estudantes realizem pesquisas escolares, trabalhos, serviços de oportunidades. Produtores rurais utilizem ferramentas digitais e a população em geral permaneça conectada, fortalecendo a cidadania e desenvolvimento social e econômico das comunidades. Além disso, praças são espaços de convivência e lazer, tornando os locais apropriados para a implementação desse serviço, beneficiando moradores e visitantes. Diante da relevância, solicito ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para a implantação dessa importante melhoria. 3 de agosto, vereador Alberto Lopes. Com a palavra, vereador Bertal. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos internautas que nos acompanham pela rede social. Eu vejo que essa indicação, senhor presidente, ela é de suma importância hoje no mundo em que vivemos, onde a tecnologia tem hoje que está bastante avançada no nosso país, né, e no mundo, né, no nosso país, e por que não também aqui no nosso município. Né? Eu vejo às vezes os estudantes, eles querem fazer alguma pesquisa, alguma coisa rápida ali, está na praça ali esperando bater o sinal. Tem também outras pessoas das zonas rurais também que estão lá, às vezes quer ter um acesso às redes sociais também, e tendo esse Wi-Fi, tendo essas redes sociais colocadas mesmo nas praças, nos pontos de bastante aglomeração, isso vai facilitar sim para toda a população. Então, eu conto aí com o apoio dos nobres colegas nessa aprovação dessa indicação. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. O secretário teve que dar uma saída aqui.
matéria acabou. Você tem os dois ofícios? O ofício 54 e o ofício 65. Para a leitura. Ofício número 54, assunto encaminhamento de parecer jurídico, decisão administrativa, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Em atenção ao requerimento número 25 apresentado por essa casa, encaminhamos para conhecimento e providência entender cabíveis cópia do parecer jurídico número 5, emitido pela Procuradoria-Geral do município, bem como respectiva decisão administrativa proferida pelo chefe do Poder Executivo. Os documentos encaminhados tratam-se da análise da legislação municipal vigente relativa à contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, concluindo que a matéria encontra atualmente disciplinada pela Lei Complementar 2 de 16 de dezembro de 2019, do Código Tributário Municipal. Informamos ainda que, em cumprimento da decisão administrativa mencionada, foi expedido ofício à CEMIG Distribuição em resposta ao ofício comunicando a legislação municipal vigente, aplicava a cobrança da contribuição e solicitando as adequações necessárias quanto aos procedimentos de arrecadação e ao instrumento de convênio atualmente existente. Dessa forma, o município presta esclarecimentos solicitados por essa Casa Legislativa, reafirmando seu compromisso com a legalidade, transparência administrativa e a correta aplicação da legislação tributária. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos o voto de elevada estima e consideração. Paulo Azevedo, prefeito municipal, anexo 1, parecer jurídico número 5 de 2026 e anexo 2, decisão administrativa do prefeito. Aqui o parecer técnico em anexo para quem tiver interesse. Ofício 65 de 2026 do Gabinete Prefeito, resposta ao ofício 68 de 2026. Informações sobre o serviço de caminhão limpa-fossa. Senhor vereador, cordialmente fazemos referência à solicitação de Vossa Excelência acerca da atual situação do atendimento por caminhão limpa-fossa em nosso município. Sobre o tema, esclarecemos que no início dessa administração fomos informados de que o cilindro do caminhão não pertencia mais ao patrimônio municipal. Diante dessa grave infraestrutura herdada e visando não desamparar a população, essa administração adotou como medida imediata a alocação de um caminhão-fossa. Esse serviço emergencial foi direcionado para realizar o desentupimento em locais desprovidos de rede de esgoto, bem como em residências onde os moradores necessitam fechar nossas sépticas para efetuar a devida ligação à rede geral. Entretanto, informamos que esse executivo participou de uma reunião com a Copasa, concessionária responsável pelo saneamento. Na oportunidade referida, a empresa advertiu formalmente o município para cessar de imediato a prestação desse serviço, sob pena de aplicação de multas ambientais contra a municipalidade. Pautados na defesa dos interesses da população e na busca por uma resolução definitiva, formalizamos a cobrança junto à Copasa por meio do ofício pedido 13 de 3 de 2026 para que a concessionária providencie a extensão da rede de esgotamento sanitário nos pontos desatendidos da cidade. Até o presente momento não houve nenhuma resposta oficial da parte da Copasa, a qual limitou-se apenas solicitar que o município aguardasse um posicionamento. Paulo Azevedo, prefeito municipal. Ofícios estarão disponíveis na secretaria, caso os vereadores tenham interesse. O projeto 08 e o projeto 09, que se trata da reforma da Previdência, vou encaminhar para os presidentes das comissões, que vocês possam organizar audiência pública com os servidores, para que a gente possa estar dando andamento nessa discussão e principalmente de entendimento tanto da Casa Legislativa e tanto dos servidores públicos municipais. Então, o corpo técnico da Câmara Municipal está à disposição, as duas advogadas, para que vocês possam sentar, conversar e fazer a audiência pública para a gente tratar do presente projeto. Matéria encerrou. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Juvenal, Senhor para não encerrar a reunião. Eu queria aqui parabenizar o presidente da casa, Bruno Tiago Farias Fernandes, que vem fazer um trabalho excelente na casa. E, senhor presidente, eu comecei uma luta lá no bairro Sariema, corredor bairro Sariema, lutando com aquele povo lá que não tinha água, não tinha luz. Todo dia, sabe que eu estava lá, não consegui vencer,
mas o senhor veio depois com muita energia também, colocou um projeto nessa casa aqui, e eu votei no projeto que o senhor colocou. O senhor fez várias audiências públicas nesta casa, chamando o povo para conversar, para lutar por aquele bem comum, daquele projeto importante para Itacarambi, de políticas públicas. Não estou aqui, senhor presidente, para fazer politicagem, eu estou aqui para fazer política pública. E o senhor fez, o senhor sabe fazer, e isso quem tem que ganhar é Itacarambi. Quero aqui parabenizar o senhor, que o senhor lutou quantas vezes lá em Belo Horizonte, o senhor saiu daqui mais nível, lutando, não tem mais Sérgio, o senhor foi um persistente naquele projeto do postergamento da extensão de água e de luz lá do Bandeirantes. Graças a Deus, a Santiago, o senhor, eu sei que se vocês estiveram lá no diretor da CEMIG, de construção da CEMIG, e com isso está os frutos chegando, 77 postos, eu estive lá dando uma olhada, um projeto maravilhoso que o senhor persistiu, o senhor foi até o fim, um projeto que já estava caminho andado, com 80%, 90% pronto, o que estava faltando mesmo agora, era simplesmente dar a caminhada, era a CEMIG, dar a abertura, porque tudo que tinha que fazer foi feito. E também não posso falar que agora que é o prefeito, né, é Paulo Azevedo, a parte dele, né, que eu não sei quantos por cento vai ser, que o senhor me dizer chegou lá com 80%, 90%, foi concluído com a ajuda do deputado Paulo Guedes e também as correrias na Copasa em Belo Horizonte. Então a gente não pode, a gente tem que ser grato. E eu sou, porque eu sei da sua luta, presidente, o senhor lutou muito para que aquele projeto acontecesse. E hoje os frutos estão lá. O senhor sabe quanto custa um poste? Um transformador? Quanto custa um para-raio? Né? Quanto que custa uma rede completa com iluminação pública e tudo? É um absurdo, senhor presidente. Depois nós vamos fazer os cálculos, quanto que aquele projeto ficou. Então, quando se fala, o vereador não faz nada, faz. O vereador, ele não executa, mas ele põe o dinheiro para o prefeito executar. É o que está acontecendo hoje, os frutos do passado estão chegando no presente. E quem tem que ganhar com isso, senhor presidente? É o povo. É o povo que tem que ganhar. Eu não importo hoje, estou arrumando um recurso para a saúde. Eu vou arrumar. Eu quero ver Itacarambi ir para frente. Porque para trás, nós não queremos mais e já foi. E o senhor está de parabéns pela sua consistência, pela sua luta, né? Que também o senhor pôs o projeto que nós todos também votamos, mas o senhor nunca desistiu. E eu também não desisti, é porque eu precisava mais de força, que eu já estava cansado. Aí o senhor chegou forte, e mexe com um, mexe com o outro, e vai no prefeito. Não sei que o senhor negociou com o prefeito. Por que tem que negociar mesmo? Porque é para o bem do povo. O senhor está de parabéns, viu, presidente? Daqui mais um tempo, está o clarão lá. É isso que é bonito. É isso que o povo quer água, o povo quer luz, o povo quer saneamento básico, o povo quer calçamento. É isso que nós queremos para Itacarambi. E para terminar aqui, eu vou voltar num negócio aqui rapidinho, conforme a atualização da portaria intermunicipal do MEC, MF, Itacarambi teve 6,5 de DEB 2020 e 2024. Na administração da prefeita Nívia, junto com a secretária Zilene, nós chegamos no patamar de 6,5% do IDEB de Itacarambi. Graças ao trabalho da secretária, junto com aqueles heróis, né, da educação, que todos contribuíram. Com isso, o que foi informado para Itacarambi? O fruto está chegando porque o 6,5% do IDEB fez com que Itacarambi crescesse, né, 29,22% a mais com relação a 2025. 2024, 2025. É porque o tempo é meu, né? É o grande expediente. Ô, presidente, questão de ordem, presidente. Matéria vencida, presidente. Questão de ordem. Conclua, o nosso regimento fala que a matéria vencida, ela já venceu. Conclua, vereador. Tem um minuto para concluir. Matéria vencida. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Conclua, vereador. Matéria Conclua, vencida, vereador. presidente. Um minuto. Não gosto de discutir a verdade. A verdade dói. 6,5% nós chegamos. E isso os frutos estão vindo agora. 29,22% de recurso a mais no Fundeb. O que quer dizer isso? Os professores, com muita coragem, batalha, correram atrás, entraram com as ações na justiça, porque daqui 6, 7 meses, o Supremo, se o prefeito não brigar, ele vai ser engolido pelo Supremo, que todo
todos os prefeitos do Brasil vão ser obrigados a pagar o teto ao professor, o piso nacional. Todos, não quer, o prefeito não quer, porque tem dinheiro, 70% do Fundeb pode ser gasto, Rebeca, com folha até mais, dependendo do planejamento de cada um. Então, parabenizo o professor que teve coragem, brigou, lutou por seu direito. E eu falei, não vem com 1,39, vem logo com o piso, que dinheiro tem, e está provado que tem, que está dando 14,76%, 4,92% em setembro, 4,92% em dezembro, 4,92% em março de 2027. Então não vem falar também que está pagando piso agora não, que isso ainda vai demorar para cair no bolso do professor. Nós estamos de olho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, declaro a presente reunião e convido os vossas excelências para a próxima.